Já de volta aqui com o TV Mar News, nesse momento 8 horas 48 minutos, gente. Olha, a ascensão dos condomínios também vem aumentando os conflitos entre vizinhos, mesmo com as regras de convivência e outras convenções elaboradas pelos próprios moradores. E quem vai explicar para a gente como resolver esses problemas é a advogada e mediadora Oneika Albuquerque. A gente conversa com ela agora. Oneika, bem-vinda aqui mais uma vez ao TV Mar News. É um prazer poder te receber aqui. Então, gente, é bem isso mesmo, né? Quanto mais aumenta, quanto mais a gente realmente tem visto o número de condomínios aumentar cada vez mais, infelizmente, esses conflitos entre vizinhos também têm aumentado. Está sendo difícil manter, então, a política da boa vizinhança, pelo visto, né? Bom dia para você. Bom dia, Parlane. É um prazer todo meu estar aqui de volta. Então, de fato, Parlane, assim, com a ascensão, né, dos condomínios, cada vez mais a gente vê núcleos sendo formados, e principalmente durante a pandemia, onde muitos foram obrigados a estarem ali, né, reclusos e convivendo com outros conflitos internos também, chega a extrapolar, né? E aí surgiram, a demanda de conflitos entre condomínios foi totalmente crescente, assim, multiplicados nesse período. E a gente tem outras opções mais saudáveis, até mais pacíficas de lidar com esses conflitos, sem ser buscar o judiciário por tudo e qualquer coisa. Né? Então, essa é nosso trabalho de você tentar aplicar os métodos adequados de soluções de conflitos diante desses conflitos mais inerentes ao ser, né? Afinal de contas, o conflito é inerente ao ser. Mas, no entanto, somos seres sociais, a gente precisa saber como conviver entre nossos iguais, principalmente dentro daquele núcleo que se estende até a nossa família, porque nossos vizinhos é quase que uma extensão da nossa família, né? Estamos ali diariamente convivendo com aquelas pessoas sob as mesmas circunstâncias e condições, então devemos ter a consciência de que temos ali regras a seguir e que podem ser discutidas, inclusive entre eles, afinal de contas, o regimento que é formado pelos condôminos, que se faz lei entre eles, digamos assim, mas só que eles têm o poder também de mudar, mas tudo isso é através do diálogo, né? E que não necessariamente precisamos ir ao extremo de todas as situações que surgem. Pois é, Oneika, quais são as principais reclamações, os principais casos que chegam para que possam ser levados à conciliação até você? É mesmo o incômodo por conta de barulho é um dos principais? Ah, sem dúvida, esse é o campeão. E não só a poluição sonora, como como também outros tipos de situações, como poluições visuais, questões de animais também, os pets. Então, assim, a gente precisa entender que quando a gente está ali naquele ambiente, a gente está num ambiente que é comunitário, né? Existem as áreas comuns e mesmo quando você está dentro da sua residência, pode interferir diretamente no espaço do outro. Então, ali, a gente tem que sair um pouco da nossa própria posição, porque a gente enxerga a nossa posição, né? A gente enxerga as nossas necessidades, as nossas condições ali, as vontades, mas a gente precisa se colocar também no lugar do outro, no lugar do nosso vizinho. Então, a gente tem que zelar e prezar pelo aquele ambiente da melhor forma. Assim como a gente zela pela nossa própria família, a gente zela pelo um local de um filho, um local de estudo, um local de trabalho, a gente precisa zelar pelo local que é comunitário, pelo local ambiente das crianças, o local do ambiente dos pets, até porque muitos de nós temos os pets como um ser da família também. Então, existe ali um carinho e cuidado que a gente tem a eles, e um respeito que chega a ser mesmo como uma pessoa. No entanto, a gente tem que entender também que nossos pets, eles são seres imprevisíveis. Então, a gente também tem que respeitar que o outro, ele tem ali, às vezes, medos, às vezes, traumas, e pelo animal ser tão imprevisível, a gente não sabe como vai ser a reação do outro e por isso tem regras a serem seguidas. Mas, assim, com certeza, a poluição sonora é o mais buscado, mas também tem as demandas com a questão financeira, inadimplência e regras mesmo que a todo momento querem ser discutidas e que não são cumpridas e, infelizmente, eles preferem buscar o judiciário como se fosse a única via para solucionar essas questões.
Nós vimos, inclusive, né, repercutiu bastante na imprensa o caso de uma briga generalizada durante uma assembleia que aconteceu em Minas Gerais, uma cidade lá na região metropolitana de Belo Horizonte. É um condomínio militar e eles acabaram se exaltando após um dos moradores ter o seu poder de voto durante a assembleia contestado, né? Houve uma briga praticamente generalizada. E aí, até que ponto o condomínio pode intervir ou deve, na verdade, intervir diante de uma confusão assim com vizinhos? Pois é, imagine só, Forlani, essa questão você vê que já é o extremo. Ali é quando não houve a falta, o diálogo mesmo. A comunicação que vai até além das palavras, né? Ela chegou àquela, quando você se sente incompreendido, as pessoas extrapolam, vai para a violência e vai para outros atos que não é o que a gente quer. Então, assim, nesse momento, a função principal da mediação é a gente buscar a solução pacífica e antecipar aquele conflito maior, né? A gente tem que ter a consciência de que quando a gente trabalha isso diariamente, quando as pessoas sabem que ela tem a opção de buscar uma outra via que não chegar até esse ponto, né, de extrapolar esse ponto, então a gente evita isso. Então, quando a gente busca pessoas imparciais, pessoas que vão ali valorizar a posição de cada um, né? Chegar à razão, o motivo real, que a gente chama até do espiral do conflito. A gente vai buscar que aquelas pessoas saiam do espiral de conflito que elas se encontram. O espiral de conflito nem sempre é aquele motivo mais óbvio que a gente vê. Por exemplo, quando ele diz, quando chega nesse ponto, vou usar esse exemplo, de que ele extrapolou por não poder ter um voto, claro que aquilo ali tem todo um histórico ao redor daquilo, sabe? Tem que ouvir as razões de por que ele perdeu aquele voto, se foi por inadimplência, ou porque aquilo causou. A gente não fica inadimplente porque às vezes tem uma razão, principalmente numa época que a gente vive hoje, né, de pandemia, com algumas restrições e tudo mais. Então, existe aquela espiral de conflito e é justamente essa espiral de conflito que a gente tem que trabalhar diariamente. Então, quando a gente... a questão é, a gente precisa saber que a gente tem essas opções. Hoje, a gente busca muito trabalhar as outras vias. A gente hoje tem como política pública, tanto judicial quanto política mesmo, de tirar as pessoas da cultura do litígio, dessa cultura do conflito, dessa cultura de só resolver as situações com brigas, com discussões com o judiciário, né? Então, a gente hoje busca a cultura da pacificação. E a cultura da pacificação, a gente tem que tratar ela assim em todos os âmbitos da nossa vida, porque o conflito, ele pode surgir em qualquer situação. O condomínio é um grande exemplo, porque é o nosso ambiente diário, ali é nosso lar. Então, se a gente consegue trabalhar ele com a conscientização das pessoas, a gente consegue evitar que situações desse porte aconteçam, porque eles vão saber que eles vão poder buscar isso, vão tratar isso. Então, quando a gente consegue tratar desde o início, a situação é sim evitada mesmo. É surpreendente como as pessoas, quando conseguem ter a consciência do poder que elas têm para solucionar seus conflitos, elas de fato se empoderam dessa situação, elas sabem que elas podem ter o poder de decisão daquilo sem que outra pessoa venha intervir. O papel do síndico é essencial nesse momento? Sem dúvida. Olha, o síndico é aquela primeira pessoa que está ali para ouvir, né, para intervir. A gente sempre precisa de um terceiro imparcial. A gente, quando buscamos em empresas, quando buscamos em outros ambientes, a gente busca aquela principal pessoa que vai ser aquele ouvinte, sabe? Aquela pessoa que vai colher a situação para conseguir intervir. E nem sempre essa vai ser a pessoa que vai estar ali imparcialmente tentando mediar aquela situação. Então, por isso, a gente precisa buscar pessoas especializadas nisso, que hoje existem formações de mediadores e até a profissão de mediador está sendo consagrada. Então, e o mediador, ele tem técnicas, ele tem todo um estudo que ele fez para conseguir trabalhar as técnicas em determinadas situações. Mas o síndico é aquela pessoa que vai ouvir, é aquela pessoa a quem o condômino vai recorrer, né? Então, o síndico, ele busca, ele ouve e ele busca o profissional para solucionar aquela questão. E aí, Porlane, eu lhe digo, os benefícios disso são muito engrandecedores, sabe? Você sabe,
quando você busca essa mediação, essa conciliação, você evita muito desgaste de todos os pontos, desgaste psicológico, desgaste emocional, como também desgaste financeiro, né? Você evita todos aqueles custos que você poderia ter recorrendo a um suporte judicial, né, uma ação judicial, como também, e aquele valor que poderia ser investido no próprio condomínio, onde você também vai usufruir daquele bem, né, que vai desde os mais essenciais aos supérfluos, digamos assim, mas que faz parte do seu conforto, do que você vai também usufruir ali, junto com seus vizinhos, com a sua vizinhança. Né, gente? Olha, sempre a gente já entrevistou, inclusive, o Neica em outra oportunidade também aqui no TV Mar News para falar exatamente sobre a mediação de conflitos, o quanto que isso é importante. Eu acho que, eu iniciei aqui falando, parece que a política da boa vizinhança não está sendo feita da forma correta, mas eu acho que é bem por aí mesmo, é fazer sempre a política da boa vizinhança, saber conversar, saber ouvir e, acima de tudo, a gente também, o síndico precisa entender qual o papel dele dentro do condomínio também, não é isso? Sem dúvida, Forlane. E assim, o síndico vai muito além de você só administrar finanças, né? Vai de você administrar todas as situações... Pessoas também, né? Pessoas, sem dúvida, todas as situações inerentes à boa convivência. E a boa convivência é isso. Então, assim, hoje existe a Câmara, né? A Câmara Mani, que ela trabalha isso. Ela trabalha não só com os mediadores conciliadores, como também existem as palestras, as capacitações que se fazem dentro do condomínio, do respectivo condomínio, onde você consegue conscientizar cada um do seu papel e da sua função ali. E outro ponto é quando há situações que vão além de um vizinho com outro vizinho, como, por exemplo, são situações que precisam ser apresentadas a todos os condôminos, existe também a mediação entre esses, onde cada um vai ter seu momento de voz, seu momento de fala, mas o mais importante de tudo, e a gente sabe que isso é em qualquer situação da nossa vida, é o respeito. É o respeito do momento do outro, da fala do outro, de você ouvir, e aí sim você poder falar e ser compreendida, como também compreender. Sempre tem aquela situação, sinta a sua posição, você sabe suas necessidades, você sabe o que lhe levou até ali, mas também ouça o outro, se coloque no lugar do outro. Com certeza. Neica, muito obrigada pela tua participação aqui no TV Mar News mais uma vez. Eu que agradeço, Forlane. Bom dia a todos. A gente agora volta ao vivo aqui, né, na nossa programação com o Viderlan Araújo, que agora sim traz todas as informações a respeito da interdição completa ali da via Gustavo Paiva aqui na Mangabeiras. Viderlan. É isso aí, Porlane. Um abraço para você mais uma vez. Olha, estamos aqui na Gustavo Paiva para trazer detalhes na programação da TV Mar Canal 525 a respeito das mudanças relacionadas à questão de mobilidade, interdição, por exemplo, da Gustavo Paiva, nesta quinta-feira, com horário previsto e já estabelecido de 10 da noite até as 5 da manhã, para a sequência das intervenções em relação ao projeto Renasce Salgadinho. Nós vamos conversar a respeito de questões de mudança de trânsito, o transporte coletivo e mobilidade, com o Ricardo Duarte, que é diretor de operações e mobilidade da SMTT, até porque essa obra também já provocou algumas mudanças, principalmente a implantação desse ponto de ônibus e essa interdição, Ricardo. O que é que pode ser passado para o nosso telespectador? Bom dia. Bom dia. Então, o importante inicialmente é frisar para toda a sociedade, para todo maceoense, que se trata de uma obra de um cunho importantíssimo para a cidade, que é as obras do Renasce Salgadinho. São mais de 76 milhões investidos. E por conta de um trânsito complexo que temos na nossa capital e as demais capitais do Brasil, né, qualquer tipo de intervenção gera, lógico, um transtorno. O que fazemos é tentar diminuir esses transtornos em virtude dessas obras, né? Então, como foi bem dito aí, a partir de quinta-feira, das 22 horas às 5 da manhã, a Gustavo Paiva, aqui nas proximidades da Igreja Universal, ocorrerá uma intervenção total e as pessoas que transitam pela Gustavo Paiva vão ter que adentrar na rua Luiz Cedrim, no sentido da pegar a Dona Constância. E na Dona Constância, que é mão única, vai ter uma operação de trânsito. E nessa operação de trânsito vai transformar a Dona Constância em uma via de mão dupla. Vai ficar mão e contramão, agora, lógico, com toda a sinalização,
comparecia, com pessoas que realmente estarão responsáveis pela segurança viária, bem como os agentes da SMTT estarão presentes com o intuito justamente de orientar, de fiscalizar a sinalização, ver se ela está adequada ou não, para que os condutores que trafegam nesse sentido possam ter segurança quanto à questão viária. Nessa questão relacionada às mudanças, a Prefeitura também tomou cuidado de conversar com os moradores, com os empresários da região, mesmo sendo um horário que não é considerado de alto fluxo, de grande movimentação, de 10 da noite às 5 da manhã, mas que pode levar, sim, uma certa dificuldade para os moradores e para os empresários por conta desse tempo, né, de 10 da noite às 5 da manhã. Isso também acabou sendo bem pensado pela Prefeitura para poder também não prejudicar a vida dos moradores e dos empresários da Avenida Gustavo Paiva, Ricardo? Sim, com certeza, né? Até porque, realmente, como eu bem disse, aqui é uma área realmente comercial, mas que também nesse período não há um fluxo de venda, não há essas questões de carga e descarga que venha comprometer, né, o empresariado. Até mesmo a empresa que está realizando essas obras, ela tem uma parte da assistência social, a parte de comunicação, que certamente conversou com os empresários, conversou com a sociedade aqui e nós também, principalmente a mídia, né, com essa importante função de informar, né, está fazendo toda essa divulgação, né? Então somos gratos por isso e estamos aqui também para esclarecer eventuais pontos que porventura venham a causar dúvida. Ricardo, vamos falar um pouquinho da presença dessa mudança também, né, no ponto de ônibus, onde era naturalmente há mais de 3 décadas, praticamente desde o período de fundação do Maceió Shopping, ali em frente ao Norcon Empresarial, e que agora vem aqui para em frente à Igreja Universal. Tudo foi feito na base de estudo e como ficará, por exemplo, as questões de acessibilidade, já que estamos aqui constatando que ainda não tem essa situação prontas para as pessoas que são consideradas pessoas com deficiência. Então, em virtude dessa obra e dentro de um parâmetro de estudos técnicos por parte da engenharia de tráfego da SMTT, né, resolveu-se transferir o abrigo de ônibus, na verdade, ali de frente à Norcon para o que está agora aqui a minha retaguarda. Né, tudo isso foi pautado em estudos. A SMTT também está trabalhando com outras pastas para poder ver essa questão da acessibilidade. Já tem todo um planejamento, toda uma organização. Agora vamos partir para a parte de execução. É importante dizer que essa implementação desse abrigo aqui é indefinitivo, né? É indefinitivo. O que se precisa realmente é só fazer as melhorias para que a população, a sociedade realmente sinta mais conforto quanto à questão da acessibilidade, mas, repito, já está em estudo, só falta a questão de execução mesmo da obra para deixar tudo certo. Voltando ao aspecto da intervenção, quantos agentes da SMTT foram designados para acompanhar, para orientar, por exemplo, os condutores durante essa interdição total da Avenida Gustavo Paiva, amanhã, das 10 da noite às 5 da manhã da próxima sexta-feira? Certo. Praticamente todo o nosso efetivo que trabalha no período noturno, uma vez que a SMTT ela trabalha 24 horas, estará empregado, né, com o intuito justamente de analisar, de verificar essa sinalização, de apoiar o condutor quanto à questão de informação, para que ele possa transitar com segurança, né? Com segurança. Então, serão cerca de 3 a 4 viaturas aí nesse perímetro, orientando, fiscalizando e dando todo o suporte necessário. Os condutores, eles precisam buscar, então, agora vias alternativas aqui, paralela, para poder tentar acesso à Dona Constância, que funcionará em 2 sentidos, como você já explicou. É isso, Ricardo? Isso mesmo. Para quem vem transitando pela Eufrânio Lages, né, popularmente conhecida como leste-oeste, o interessante é não pegar a direita ali no antigo Extra, mas sim seguir o viaduto industrial João Lira. Sim. E descer Álvaro Calheiros e ali procurar rotas melhores, rotas alternativas. Já quem já transita, está na Gustavo Paiva mesmo transitando, como eu bem disse inicialmente, né, vai ter um desvio na rua Luiz Cedrim e vai desaguar esse desvio justamente na Dona Constância, onde terá um fluxo e contrafluxo, e lá terão agentes de trânsito e pessoas que vão orientar a seguir para novamente essas pessoas virem entrar na Gustavo Paiva, seguir sentido centro, né? Então, não haverá prejuízo, né, nesse sentido, porque teremos pessoas orientando, teremos pessoas dando suporte. O que pedimos sempre é que, como se trata de uma obra complexa, né, uma engenharia de tráfego,
que os condutores se atentem à sinalização, prestem atenção no fluxo viário, para não acontecer nenhum tipo de sinistro ou situação que venha a causar congestionamento nas vias onde teremos essas obras. A respeito do recado que você deixa para o cidadão maceioense, para as pessoas que passam por aqui pelo local, sobre o trabalho que a SMTT tem exercido e como você, na função de diretor de operações e mobilidade da SMTT, pode deixar, por exemplo, sua mensagem para o nosso telespectador, Ricardo. Então, primeiro, agradecer à mídia, toda a parte de comunicação que gera informação à sociedade, isso é muito importante. Alertar os condutores para que nesse período, a partir de quinta-feira, das 22 às 5, que estejam transitando aqui na Gustavo Paiva, Dona Constança, redobre a atenção, dirija com os cuidados indispensáveis a segurança pública e a segurança viária como um todo, já que também é um período noturno, e principalmente dizer que é uma obra que trará um benefício assim para toda a sociedade, já que se trata de um esgotamento sanitário. Isso privilegiará a parte da saúde, a parte do turismo para Maceió. Então, é uma obra necessária aqui para todos. Ricardo Duarte, diretor de operações e mobilidade da SMTT, trazendo informações importantes. Mais uma vez, nosso agradecimento à assessoria de comunicação da SMTT e também a presença do Ricardo para poder trazer esclarecimentos para a nossa população em tom de prestação de serviços aqui direto da Avenida Gustavo Paiva, que passará por essa interdição nesse trecho onde nós estamos posicionados aqui neste exato momento até a Sococo. Lá no fundo, essa interdição total, amanhã, quinta-feira, dia 31, a partir das 10 da noite até as 5 da manhã. Alternativa, Avenida Dona Constança. Então, essas vias paralelas que levam até a Dona Constança vai funcionar exatamente em dois sentidos, como o Ricardo já colocou, totalmente sinalizada para não proibir a passagem de veículos com destino à parte central de Maceió e que esse trabalho precisa ser fundamental. Nós vamos encerrar a nossa participação com imagens de Chico Bogueira, Porlânio Santos. Segue você no comando do TV Mar News, Porlânio. Grande abraço. Meu irmão. Valeu. Muito obrigada, Viderlan. A gente vai agora para um rápido intervalo. Volta daqui a pouco trazendo mais informações para vocês. Não sai daí.